Olá, a pedido da nossa administração provincial, fizemos uma apresentação há algum tempo atrás, online, nessa época de distanciamento social, sobre a questão da administração provincial local. E então estamos gravando essa apresentação para que ela possa ficar disponível a quem não pôde participar na ocasião. Nós vamos falar um pouco sobre a administração provincial, local, enfim, fazer uma análise dessa pasta, vamos chamar assim, dessa dimensão nos nossos conselhos e verificar o que mudou, se mudou, como fazer agora diante dessa situação que estamos vivendo nesses dias. Mas por que uma associação religiosa tem que se preocupar com dinheiro? É interessante a gente começar por aí. E ela está em nosso DNA, essa preocupação. Como é que é? Uma associação religiosa tem no DNA uma preocupação com dinheiro? Olha só, tem um filósofo muito famoso nesses dias atuais, um filósofo israelense, ateu, e é importante dizer que ele é ateu pelo que ele escreve aqui. Além das reformas éticas e sociais, o cristianismo foi responsável por importantes inovações econômicas e tecnológicas. A Igreja Católica estabeleceu o mais sofisticado sistema administrativo da Europa medieval e foi pioneira no uso de arquivos, catálogos, cronogramas e outras espécies de processamento de dados. O Vaticano foi, no século XII, o que a Europa teve de mais próximo ao Vale do Silício. Para quem não sabe, o Vale do Silício é uma região dos Estados Unidos onde estão sediadas as mais importantes e enormes empresas de tecnologia, Facebook, Google e por aí afora. Silício é uma referência a um material que vai dentro dos computadores. A Igreja estabeleceu as primeiras corporações da Europa, os mosteiros, os quais durante 1000 anos estiveram à frente da economia europeia, responsáveis pela introdução de métodos agrícolas e administrativos avançados, a Igreja. O Dom Bosco, a gente sabe que ele baseou o sistema preventivo dele em 3 pontos. Todo mundo sabe quais são os 3 pontos, não? Razão, religião e amorevolezza. Para isso, para nós continuarmos a nossa reflexão sobre a administração, nós vamos estabelecer um paralelo com esses 3 pontos, com esse tripé de Dom Bosco. Nós vamos, assim como Dom Bosco era ousado, nós vamos cometer essa ousadia de estabelecer esse paralelo. Com a razão, nós vamos estabelecer um paralelo com técnica, porque Dom Bosco usava a razão, a lógica, e para estabelecer os seus princípios de tocar a coisa, vamos chamar assim. A religião, nós vamos estabelecer um princípio com missão, porque essa era a missão de Dom Bosco, era uma missão religiosa. Era uma missão religiosa que lhe foi dada através de um sonho com Nossa Senhora e Jesus Cristo. E amorevolezza, o retorno. Como é que é? Amorevolezza, o retorno? Sim, porque Dom Bosco usava a razão para conduzir o seu oratório. Ele conduzia numa missão religiosa, mas ele obtinha retorno mesmo, era com a amorevolezza. Era com o carinho, com o afeto, com os meninos, com as crianças, com os jovens, que ele obtinha o retorno de conseguir que eles se tornassem bons cristãos e honestos cidadãos. Então nós vamos estabelecer esse paralelo e vamos caminhar dentro desses 3 pontos. Nós vamos falar um pouco de técnica, então, de história e fundamentos contábeis. Se tiver algum contador assistindo e eu falar alguma bobagem, pelo amor de Deus, me perdoe, porque eu não sou contador. Nós vamos falar apenas da base contábil, não vamos entrar em grandes teorias.
mas só um pouquinho de base para a gente entender a coisa. Existem dois personagens importantes nessa história, que são Leonardo Fibonacci e Frei Luca Pacioli. Na realidade, na Bíblia já tem registros contábeis. Olha só, lá no livro de Jó, e seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. O livro de Reis vai dizer que os bens e as rendas de Salomão também foram inventariados. E não é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, numa parábola de Jesus, tem um construtor que fica fazendo conta para ver se o que ele tinha dava para construir uma torre. Livro de Lucas. E no Evangelho de Mateus, ainda se relata a história de um sujeito que estava devendo e foi perdoado da sua dívida registrada. Já lá no Gênesis, comecinho da Bíblia, abriu a Bíblia, está no livro de Gênesis, no tempo de José, no Egito, houve tal acumulação de bens que perderam a conta do que se tinha. Olha a importância de ter controle. Então, em 1202, na Itália, tem um sujeito chamado Leonardo Fibonacci, conhecido como o Pisano, que lança um livro, Liber Abaci, que é em função do comércio exterior, porque começou a ter muito comércio exterior por causa dos venezianos e tinha necessidade, então, de registrar o que entrava de dinheiro, o que saía, fazer um livro caixa, para no fim do dia saber quanto sobrou, quanto faltou, né? Todo pequeno comerciante conhece esse livro caixa, né? Muitas vezes ele recebe o nome de a tal caderneta, né? E também na Itália, um pouco mais tarde, em 1494, um frei, olha a igreja aí, um frei de nome Luca Pacioli, criou um método de registrar as operações contábeis. E esse método, desde 1494, é usado até hoje na contabilidade, por mais complexa que ela seja. O método é conhecido por partidas dobradas. É o método das partidas dobradas. E por que partidas dobradas? Porque é o seguinte, todos os valores lançados na contabilidade devem ser em dobro. Ou seja, tanto a débito quanto a crédito. Tanto de um lado da conta, a gente chama de conta T, essa conta, tanto um lado a débito quanto ao lado a crédito. A diferença dos dois lados tem que ser sempre zero. Não necessariamente tem que ser um lançamento e um lançamento, pode ser um e vários do outro lado, mas a soma, a diferença entre os dois lados tem que ser zero. Mas que coisa esquisita. Por que isso? Porque isso tem um nome até bastante conhecido e a gente vai entender olhando uma figura aqui, olha. Balanço. Por que balanço? Porque é como se fosse uma balança e os dois lados da balança têm que estar equilibrados. Têm que ser iguais. E é por isso que se chama balanço. E é por isso que se chama balanço patrimonial, porque a gente vai entender como ele vai representar o nosso patrimônio, o que nós realmente temos. De um lado que a gente vai chamar de ativo, do outro lado a gente vai chamar de passivo. A diferença entre esses dois, para que dê zero, vai para um patrimônio líquido. Ou seja, eu tenho de um lado bens e direitos, do lado do meu ativo, eu tenho os meus bens, eu tenho os meus direitos, ou seja, eu tenho o dinheiro, eu tenho o direito de receber de alguém que me deve. Do lado do passivo, eu tenho uma obrigação de pagar a alguém que me deve. A diferença disso é o que realmente eu tenho. Eu tenho 100 reais e tenho o direito de receber 50 reais. Mas eu tenho uma obrigação de pagar 70 reais. Então, 100 mais 50, 50 menos 70, eu tenho, na realidade, 80 de patrimônio líquido, né?
Se ele vai se concretizar ou não, se eu vou conseguir receber de quem me deve e vou conseguir pagar quem eu devo, é outra história, tá? Mas só para a gente entender isso aqui. Então, os lançamentos de um lado, do outro, estão aí equilibradinhos, bonitinho, né? Os nomes das contas, eu dou nome de caixa, de contas a pagar, contas a receber, receita, despesa, isso pouco importa. Mas nós temos que falar agora de uma coisa importante: regime. Nessa época de pandemia, muito provavelmente a gente começou com essa figurinha aqui do lado esquerdo e seguiu a flecha vermelha e devemos estar desse jeito aqui do outro lado agora, né? Mas nós vamos falar de regime, mas não é desse regime aí que nós estamos vendo na figura, não. É um regime de caixa ou competência. O regime de caixa é um regime contábil onde você registra o movimento só na hora que eles acontecem. Ou seja, você registra uma venda na hora que o dinheiro entra e você registra uma compra na hora que o dinheiro sai. Né? Quem compra, quem vende, depende de quem faz o quê, registra só naquele momento. Entra ou sai da onde? O dinheiro? Do caixa. Por isso se chama regime de caixa. Mas não é caixa, é uma carteira, não importa. A carteira, bolso, banco, vamos chamar de caixa aqui. O regime de competência é diferente. Ele registra o movimento levando em conta o momento ao qual ele se refere. Eu compro algo para pagar daqui a 30 dias. Eu levo em conta este momento agora. Eu já comprei. Eu já estou devendo. O sujeito que me vendeu já tem um direito de receber, porque já me entregou a mercadoria. A diferença que surge daí é que no regime de caixa a gente só registra o bem. Eu tenho dinheiro, troquei dinheiro por arroz, troquei o dinheiro por um carro, troquei o dinheiro por uma casa, eu só tenho o bem. No regime de competência, eu tenho os bens, os direitos a receber aquilo que eu vendi, mas não recebi ainda, mas tenho a obrigação de pagar aquilo que eu comprei e não paguei ainda. A diferença entre isso tudo, já falamos lá atrás, é o patrimônio líquido. Agora vamos falar um pouquinho da nossa história da associação, rapidamente, para a gente entender ainda na área de técnica, né, para falar um pouquinho de cálculo. Em 2004, olha só, 2004, 16 anos atrás, a Conferência Nacional, que hoje chama Consulta Região Brasil, sugeriu um cálculo de 2% do salário mínimo nacional para a contribuição mensal de cada salesiano cooperador ao seu centro local. E esse dinheiro teria o seguinte destino: metade dele, 50%, ficava no centro local. Os outros 50% eram repassados para o Conselho Inspetorial, na época, que hoje se chama Conselho Provincial. Aí o Conselho Provincial pega 50% desse valor recebido e manda para a Consulta Região Brasil. Não teria repasse para o Conselho Mundial. Isso nós estamos falando de uma decisão da época. Não teria repasse para o Conselho Mundial. Mas a Consulta Região Brasil ia ficar responsável de mandar o nosso conselheiro mundial lá para Roma, toda vez que precisasse, que tivesse reunião. Ocorre que o Conselho Mundial não aceitou isso lá, né, tal, porque experimentaram durante um tempo, depois não aceitaram, porque eles acham que eles têm que reembolsar a passagem e tal, então não aceitaram esse tipo de coisa. Então, São Paulo passou a adotar o seguinte critério, e eu estou falando aqui de São Paulo, porque São Paulo eu conheço a história, né, mas isso serve como linhas gerais para qualquer província. Cada centro local determina quanto e se vai arrecadar a arrecadação, se vai ter arrecadação de cada salesiano cooperador. Ou seja, está sugerido 2% do salário mínimo, mas será que o centro local quer receber os 2%, quer receber 5%? Não importa, cada centro local determina quanto e se vai haver arrecadação. Porque há centros locais que preferem fazer uma noite da pizza, fazer uma rifa, fazer um bazar, arrecadar dinheiro e não pedir para o salesiano cooperador. Ok? Não é essa a questão. Cada conselho local
tem que pensar e decidir como vai ser essa arrecadação. Porque ele sabe que ele tem que enviar para o Conselho Provincial 1% do salário mínimo, que é metade dos 2% sugerido. E por que o Conselho Provincial não tem outra forma de receber? Porque o Conselho Provincial é formado por pessoas, cada um de uma região, de um centro local, então não tem condições de promover um evento para arrecadar recurso. A única fonte de recurso do Conselho Provincial é o repasse do Conselho Local. Então, o Conselho Local tem que repassar 1% do salário mínimo por mês sobre cada salesiano cooperador do elenco. Que elenco? Aquele que está no site, recolhido semestralmente. Quem é administrador local já sabe disso, tá? Né? Estamos só relembrando aqui a nossa história. Aí, o Conselho Provincial recebeu, do que ele recebe, ele fica com 50% e reserva 25% para a consulta Região Brasil, 12,5% para o Conselho Mundial, porque o Conselho Mundial recebe direto da província, 6,25% para doar para as missões salesianas dos salesianos do Dom Bosco e o mesmo tanto para as missões salesianas das Filhas de Maria Auxiliadora. Isso dá 50%. Então ficou com 50% e 50% faz essa distribuição. Ok? Vimos técnica, vimos cálculo, já dá para a gente ter uma ideia de que é necessário controlar os nossos recursos, né? E agora, então, passamos por esse ponto. Deixamos ele aqui guardadinho na nossa consciência e vamos falar da missão. E a missão dos salesianos cooperadores, todo mundo sabe qual é. Porque se não sabe, é porque não leu o PVA. Porque está lá no PVA. A Associação dos Salesianos Cooperadores existe para realizar a missão de Dom Bosco em favor dos jovens, especialmente aqueles mais pobres e abandonados, contribuindo deste modo à salvação da juventude em forma fraterna e associada. Essa é a missão da Associação dos Salesianos Cooperadores. Mas, gente, a associação não é um negócio abstrato, né? Não, a associação somos nós. Então, essa missão é a missão de cada um de nós. De cada um de nós. Dom Bosco fica pensando, eu estou lendo as memórias biográficas e é impressionante a preocupação constante de Dom Bosco de como realizar a missão dele precisando de recursos. Novamente o PVA vem em nosso auxílio, né, dizendo, com responsabilidade e senso de pertença, cada salesiano cooperador apoia a autonomia econômica da associação para que possa desenvolver a sua missão. Olha aí, senso de pertença, ou seja, eu pertenço à associação, eu sou a associação. Cada salesiano cooperador, cada um, eu, você que está aí assistindo, cada um de nós é a associação. Está de novo aí no PVA isso. E PVA é mais que uma sigla, né, gente? É projeto de vida apostólica. Eu tenho que ter esse projeto de vida para mim, se eu fiz meu compromisso como salesiano cooperador. Vamos ver uma mensagem da nossa administradora mundial, Cíntia Arena. Salve a tutti i salesiani cooperatori del Brasile. Ho avuto questo invito da Alzira di poter farvi questo saluto, seppur attraverso un video e quindi a distanza, in occasione delle giornate che avete organizzato sia per quanto concerne la formazione che per l'amministrazione. Questa è una cosa molto importante, ringrazio Alzira di questa opportunità. Colgo l'occasione per ringraziare tutte voi province della regione Brasile per tutto lo sforzo che annualmente fate per inviare il vostro contributo e quindi esprimere anche attraverso la solidarietà economica il vostro senso di appartenenza all'associazione.
Vi ringrazio di vero cuore perché ogni anno i contributi associativi aumentano e questo significa che le province sono molto sensibili a questo aspetto e hanno compreso che anche attraverso la solidarietà economica il cammino associativo verso l'autonomia si può progredire. L'autonomia dell'associazione infatti dipende anche da quanto l'associazione è autonoma da un punto di vista economico e riesce quindi a camminare da sola. Vi invito a continuare su questa strada, ad essere di esempio, di testimonianza per i salesiani cooperatori anche delle altre regioni. E vi invito a leggere in modo approfondito il documento ASE, Animare la solidarietà economica, che abbiamo presentato in occasione del Congresso mondiale. Infatti in questo documento noterete che è diviso in 3 parti. Nella prima parte viene spiegato in modo sintetico come fare i rendiconti e quindi di renderli sempre più semplici. La seconda parte dà dei piccoli input e suggerimenti per chi intende intraprendere un cammino anche di riconoscimento civile dell'associazione a livello locale o provinciale. E il terzo aspetto molto importante e innovativo inserito nell'ASE è la possibilità data a tutti i consigli provinciali e locali di presentare dei progetti concreti che verranno poi analizzati dal Consiglio mondiale annualmente e quindi voi già potete sapere che i vostri contributi, almeno parte dei vostri contributi, saranno utilizzati proprio per la realizzazione concreta di un progetto in qualche parte del mondo in cui operano e sono attivi i salesiani cooperatori. Quindi è importante la solidarietà economica e di questo vi ringrazio ancora, perché è attraverso di questa che è possibile fare un'opera di animazione dell'associazione e anche poter veramente essere presenti concretamente nelle varie regioni con progetti concreti e visibili, di cui poi ovviamente si darà informazione e visibilità a tutti i salesiani cooperatori. Ecco, io vi saluto, vi auguro veramente di trascorrere delle giornate arricchenti, di poter approfondire questo tema e vi auguro che appunto il Signore vi guidi in queste giornate, che siate illuminati dallo Spirito Santo e che continuate a portare il carisma di Don Bosco ovunque. Grazie, un bacione a tutti voi. Ciao! Muito bem, nós não vamos aqui nos demorar neste momento em explicar várias coisas que ela falou ali, mas porque está no documento. Então, basta ler, como ela diz, ler atentamente o documento e estão lá aquelas 3 partes importantes, né? Ela cita a Alzira, nossa, para quem não sabe ainda talvez, a Alzira é nossa conselheira mundial, ou seja, representa a região Brasil lá no Conselho Mundial. Então, basta ler esse documento. Mas como é que eu vou ler esse documento? Ele está disponível para download lá no nosso site, ou então você acessa direto a página dele por bit.ly/bspase, ok? E aqui a gente tem uma coisa importante. Para saber falar de modo adequado de solidariedade econômica, a gente precisa se colocar na ótica de Deus. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante tem aí dito. Isso tem um significado. Significa que a gente precisa inserir na contabilidade, entre aspas, aí, um novo princípio. O princípio da confiança em Deus. Ativo, passivo, patrimônio líquido, do lado do ativo, a providência. Do lado do passivo, a misericórdia.
usarmos da caridade, o patrimônio líquido será a salvação. A associação é uma só, no mundo todo. No mundo todo. A associação não é o meu centro local. Não é a minha região do Vale, da Paulista, capital litoral, ou do província de São Paulo, ou da região Brasil. A associação é uma só no mundo todo. E a solidariedade econômica, vamos fixar esse nome, solidariedade econômica, é a seiva que ajuda e alimenta os conselhos locais, provinciais, mundial, no exercício da própria função de governo e animação em favor da missão que essa associação tem. Ok? Então, vamos gravar esse nome, solidariedade econômica, e saber que ela é que alimenta e propicia que os conselhos locais, provinciais e o Conselho Mundial possam exercer a função de governo e animação da nossa associação, daquela associação que eu sou parte e que eu sou associação. O Dom Bosco, o mesmo Dom Bosco, para sustentar economicamente suas inúmeras obras, usava 3 canais. O dom generoso de si mesmo, incansável, incansável. Estou lendo, como disse, as memórias biográficas, estou numa passagem em que ele se constrangia de ter que participar de jantares e almoço com os ricos, com a corte turinense, mas ele ia forçado porque ele sabia que lá ele ia conseguir doações para os seus meninos. O pedido de ajuda às pessoas. Dom Bosco também nunca teve vergonha de pedir ajuda às pessoas. Escrevia inúmeras cartas pedindo, mas tinha principalmente a confiança na divina providência. Dom Bosco tem uma passagem no livro que ele recebeu uma doação de 6.000 liras de um nobre que depois veio a falir. Esse nobre faliu, ficou na miséria, perdeu tudo que tinha, e durante muito tempo Dom Bosco dava 100 liras para ele, até que completasse as 6.000 liras que ele tinha dado para Dom Bosco. Olha só. E Dom Bosco fazia isso porque confiava na divina providência, que ele deveria ajudar também a quem precisava, porque não lhe ia faltar. O dom de si mesmo. Olha o PVA de novo. Comprometer-se como salesianos cooperadores é responder à vocação apostólica salesiana. É uma escolha livre, que qualifica a existência. Ninguém te obrigou a fazer o compromisso. Você escolheu ser salesiano cooperador. Por que você escolheu? Porque você respondeu à sua vocação apostólica salesiana. Unidos num só coração e numa só alma, vivem, na verdade, a comunhão com os vínculos característicos do espírito de Dom Bosco. Acabamos de ver como é que Dom Bosco agia. Esse tem que ser o nosso espírito. Esse tem que ser a nossa forma de viver o nosso projeto de vida. O pedido de ajuda às pessoas, desculpe, vamos voltar aqui um pouquinho. É a união de coração e de alma que alimenta o desejo de participar economicamente às exigências associativas. Isso está lá no documento ASE, ok? Está lá no documento, que é recomendado ler atentamente. O pedido de ajuda a Dom Bosco às pessoas, que era o segundo item que vimos que Dom Bosco usava. Dom Bosco nos ensina não somente a doar com generosidade, mas acima de tudo, a não ter medo de pedir, porque o que pedimos não é para nós, mas para fazer o bem aos jovens, com competência formativa e apostólica e com meios eficazes. Também essa frase é tirada lá do nosso documento, animar a solidariedade econômica. Sem não ter vergonha de pedir, porque não estamos pedindo em proveito próprio.
E vamos redescobrir a beleza de poder dizer muito obrigado. E a confiança na divina providência. Dom Bosco vai nos dizer: tive fé, mas se tivesse tido mais fé ainda, quantas coisas a mais teria feito. Olha só, é Dom Bosco falando, um santo da Igreja Católica, dizendo que se ele tivesse tido mais fé ainda, quantas coisas a mais teria feito. Ele ainda vai dizer: vamos nos colocar nas mãos de Deus em plena confiança. Rezemos e tudo vai ficar bem. Eu queria sugerir, neste momento de pandemia, neste momento de incertezas quanto ao futuro, eu queria sugerir que a gente repetisse. Você que está aí assistindo, repita em voz alta comigo: vamos nos colocar nas mãos de Deus em plena confiança. Rezemos e tudo vai ficar bem. Miguel Rua vai dizer: eu temo que se nós nos encontramos em necessidade é porque fazemos muitos cálculos. Quando nestas coisas entra o homem, Deus se retira. Ou seja, se você fica preso só em fazer continha de mais, de menos, será que vai dar, será que não vai dar, e não confia na divina providência, pode esquecer, não vai dar certo. Ok? Veja que ele não diz que só fazemos cálculos, mas fazemos muitos cálculos. Alguns cálculos devem ser feitos, mas com confiança na divina providência. Agora, gente, ninguém dá o que não tem. Há uma reclamação constante, já mais antiga, de que muita gente não entende que deve contribuir com a associação. E agora eu estou falando aqui para você, administrador local, administrador provincial, para você eu estou falando. Ninguém dá o que não tem. Se você não tem consciência da importância da responsabilidade econômica, da importância da solidariedade econômica no desenvolvimento da missão em todos os níveis, você não vai conseguir conscientizar ninguém. Se você ouve de algum salesiano cooperador do seu centro local de que eu não entendo até hoje por que nós temos que dar dinheiro, eu não entendo por que a gente trabalha tanto e ainda tem que pagar, né? Porque a gente ouve essas coisas. Se você ouve isso dentro do seu centro local, é porque você, administrador, não conseguiu conscientizar o centro local. E se você não conseguiu conscientizar, para um pouquinho e pensa: será que eu tenho essa consciência clara, segura? Eu tenho certeza dessa consciência? Eu tenho certeza dessa importância? Se você não tiver, primeiro adquira e depois tente conscientizar o seu centro local. Por que nós não temos? Também não é culpa só nossa, assim, né? Na realidade, a gente tem que às vezes admitir algumas falhas. O nosso programa de formação inicial não contempla adequadamente uma reflexão sobre a solidariedade econômica. Resume-se, quando muito, numa única reunião explicar o cálculo. 2% aqui, 1% vai para cá, 1% vai para lá, blá, blá, blá. E Miguel Rua vem lembrar que se nós nos encontramos em necessidade é porque fazemos muitos cálculos. Quando nestas coisas entra o homem, Deus se retira. É preciso uma formação, uma reflexão sobre a missão. Agora, neste momento, estamos falando, já falamos da técnica, estamos falando da missão. Precisa uma reflexão séria, calma, tranquila e adulta sobre a missão da solidariedade econômica. E aí, se nós nos conscientizarmos, fizermos essa reflexão séria, adulta, completamos também esse segundo passo. E podemos então analisar que retorno queremos ter. O retorno que nós queremos ter é a consciência coletiva e associativa da responsabilidade individual
no desenvolvimento da missão da associação, através de uma autonomia financeira e deliberativa. Autonomia não significa independência. Você é autônomo, né? O seu filho já cresceu, o seu filho já é capaz de ganhar o dinheiro dele, o seu filho sabe dos deveres, das coisas, ele não é independente da família, mas ele é autônomo, ele tem a vida dele. Esse retorno só se dará se nós conquistarmos a confiança de cada salesiano cooperador em nossa província. Mas essa confiança eles só vão nos dar se nós agirmos com transparência. O ponto de partida de toda a operação solidariedade econômica é levar ao conhecimento dos salesianos cooperadores, de todos, as necessidades econômicas da associação. Está lá no documento. Está lá no documento. Todo salesiano cooperador tem que saber, tem que entender as necessidades econômicas da associação. Ok? Tem que entender isso. E a frase não era aquela completa, diz que também os resultados da eficácia da administração. Ou seja, não adianta você dizer sempre para os seus salesianos cooperadores as necessidades econômicas. Olha, estamos precisando de dinheiro para isto. Agora, este mês, precisamos de dinheiro para isto. O mês que vem, vamos precisar de dinheiro para isto. E até o dia que alguém vai dizer, escuta, mas por que a gente precisa de tanto dinheiro? Você também tem que mostrar os resultados do que é feito com o dinheiro de cada um. Os resultados da eficácia da sua administração. A transparência implica numa clara consciência do administrador provincial, local, de que todo e qualquer salesiano cooperador tem o direito de saber o que é feito com a sua contribuição. E esse é o primeiro dever seu, é o primeiro dever de um administrador provincial ou local. Não há que se ter medo ou vergonha de demonstrar onde, como e por que foi gasto o dinheiro daquele salesiano cooperador. Tem um sujeito chamado Ricardo Sandler, é um empresário, e ele escreveu um livro há muito tempo atrás, chamado Virando a Própria Mesa. Esse cara, ele adotou alguns métodos de administração na indústria, ele tinha uma indústria muito grande, né, de válvulas, vendia válvulas para essas instalações da Petrobras, coisas que então ele tem um método de administração, e é por isso que o livro chama Virando a Própria Mesa, muito interessante. Um belo dia, ele colocou no mural da fábrica, quem trabalha em fábrica sabe o que é um mural de fábrica, né? Ali perto do relógio de ponto, onde todo mundo passa e vê, né, as notícias. Ele colocou uma relação dos seus diretores com os salários que cada diretor ganhava. Naturalmente, quando ele fez isso, houveram algumas reclamações daqueles que ainda não conheciam direito e eram diretores, reclamaram, Ricardo, pôs o meu salário lá, e ele disse para um deles, se você tem vergonha de quanto você ganha, é porque o seu trabalho não vale. Olha só, não pode ter medo ou vergonha de dizer onde, como e por que foi gasto. Pode haver críticas? Pode haver críticas. Dialogue, converse, ouça as críticas, reflita, reflexão, mais uma vez. Reflexão adulta. Precisa saber valorizar a contribuição de todos, porque nós não sabemos para quem é fácil e para quem é difícil dar aquela contribuição. Então, temos que valorizar, informando-os completamente e constantemente a respeito de tudo. Por exemplo, quando o reitor mor e a madre geral recebem aquela doação, eles costumam mandar uma carta para o administrador provincial. E o administrador provincial deve pegar essas cartas de agradecimento, fazer chegar às mãos do administrador local
E os administradores locais devem fazer chegar às mãos de cada um, ou ao conhecimento de cada salesiano cooperador, para que ele saiba que naquele dinheiro que chegou na mão do reitor mor, da Madre Geral, para ajudar missões, todos nós conhecemos, por exemplo, o Padre Marco Biagi, foi nosso inspetor, e esteve em missão muito tempo na África. Então, talvez aquele dinheiro que chega lá via reitor mor, pelas missões, tem alguma coisa minha ali. Todo mundo tem que saber disso. A realização de eventos formativos, procurando facilitar a todos a oportunidade de participar, através de subsídios. O Conselho Provincial está sempre preocupado com isso. Facilitar a oportunidade de participar de eventos formativos, em especial, principalmente formativos, para que todos possam participar. Isso também implica em investimentos de recursos. Divulgar material formativo fornecido aos centros locais sem custo adicional. Muitas vezes o Conselho Provincial fornece aos centros locais, um livro, uma apostila, que teve um custo. Precisa fazer chegar a cada salesiano cooperador, essas notícias. Olha, recebemos isto gratuitamente, recebemos isto porque vai facilitar nossa formação, vai incrementar nosso crescimento. Os nossos exemplos práticos. Por exemplo, lá quando o Padre Marco Biagi estava em missão, nós doamos 50 exemplares de PVA aos salesianos cooperadores de lá. Eles não tinham. Eles tinham uma apostila tirada ainda em mimeógrafo, muitas vezes, ainda em mimeógrafo. Eu conheci uma salesiana cooperadora da África, chamada Elizabeth Caria, coordenadora provincial de uma província lá da África, e conheci no Congresso Mundial de 2018, em Roma, conheci essa moça, uma pessoa fantástica, e ela, coordenadora provincial, não tinha um PVA. E aí eu dei o meu a dela, ela ficou imensamente agradecida. Depois veio um pedido, nós doamos 50 exemplares. Distribuição de livros, calendários para os centros locais. Confecção de brindes para novos compromissos, né? Imã de geladeira, todo mundo gosta, faz o compromisso. Claro que ninguém faz o compromisso para ganhar brinde, né? Faz o compromisso para responder ao seu chamado, à sua vocação. Mas todo mundo gosta de receber um brochezinho, né? Um imã de geladeira falando de Nossa Senhora. Quando a gente chega, agora temos os crachás. Tudo isso o Conselho Provincial subsidia, né? Aquisição de equipamentos audiovisuais. Nós temos nos nossos equipamentos, olha aí a autonomia da associação, né? Se precisarmos fazer uma apresentação, temos projetor, temos tela, temos sistema de som, caixa acústica, microfone sem fio, com fio, enfim. Nós podemos fazer os nossos eventos, de repente, sem problemas, né? Basta ter o local. Fazemos folders para divulgação vocacional, aquele folderzinho que você recebe, que é dobrado em 3, que a gente distribui durante as celebrações de compromisso, para que as pessoas possam saber quem somos e de repente despertar. No meu centro local tem um exemplo, tem uma salesiana cooperadora de primeira linha que despertou sua vocação por causa desse folder. Temos um site com profissional contratado, hospedagem profissional, com e-mails corporativos. Isso tudo pode parecer frescura, mas não é. Porque hoje nós temos um coordenador provincial e sabemos que basta escrever lá coordenação@sccbsp.org, ele recebe esse e-mail. Mas amanhã depois não é mais ele. E se eu não soubesse o e-mail dele, ou se eu não souber o e-mail do novo, eu fico sem contato com o meu coordenador provincial ou com o meu administrador provincial? Não. O e-mail muda a pessoa. O e-mail continua o mesmo. O e-mail muda de dono, mas sempre será aquele e-mail corporativo. Isso é importante também para a autonomia. E o site
para consulta, as notícias, para consulta de documentos. Vocês viram, esse documento lá da Animar a Solidariedade Econômica está disponível no nosso site. Deslocamento e participação de conselheiros provinciais locais em eventos, inclusive de âmbito internacional. Naturalmente, o Conselho Provincial, que é de vários locais, às vezes precisa se reunir presencialmente, então precisa viajar. Ora, é natural e é importante que a associação tenha autonomia suficiente para se responsabilizar por esse custo, para que possamos estar representados nos eventos. Eu, quando cheguei em Roma, eu fui lá representando o Evânio, que não pôde ir. Era para eu ir o Evânio, ele pediu que eu fosse representando, eu fui representando, e naturalmente o custo da minha viagem, eu levei a minha esposa, porque se eu não levo, depois é melhor nem voltar para casa, mas eu levei a minha esposa e toda a parte da minha esposa, claro que foi custo meu, mas a minha parte, quem custeou foi a associação. E eu cheguei lá, esse padre quis tirar uma foto comigo, não sei bem porquê, mas está aí. Outros subsídios em forma de estudos total ou parcial para salesianos cooperadores no curso de pós-graduação em salesianidade. Nós estamos qualificando a nossa associação quando um membro da nossa associação faz um curso de pós-graduação em salesianidade, modalidade de ensino à distância da UCDB, Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande. A primeira pessoa da nossa província a se graduar nesse curso está aí, a Cristina, hoje é nossa administradora provincial. A cereja do bolo. A gente envia anualmente salesianos cooperadores sorteados na confraternização provincial para a Itália para participar nos dias de espiritualidade salesiana com a passagem aérea e participação, custeadas pelo Conselho Provincial. Esse ano não vai ter, né? Em 2021, aparentemente vai estar suspenso, porque é em janeiro ainda, mas a preparação já começa muito antes, e em virtude da pandemia, isso foi jogado para 2022. Né? Mas vários de nós já participamos e podemos dizer o que é essa participação, quão rica ela é para a nossa formação. Tá aí os últimos que participaram, a Rosana do Centro Local Santa Terezinha, o nosso amigo, me fugiu o nome agora, desculpe, e o delegado provincial, o delegado mundial, que já não é mais o delegado mundial, Dom Giuseppe Casti, né? Do lado esquerdo aqui, já não é mais ele, agora mudou esses dias atrás. Do lado direito, junto à imagem de Dom Bosco, o nosso coordenador mundial, o salesiano cooperador Antônio Boccia. Enfim, propósito da administração provincial local. Estamos terminando, vamos para o finalmente. Quais são os propósitos? É como se fosse uma escada que a gente tem que ir subindo. A gente tem que tomar uma decisão de investimento. A gente tem que ter formação inicial e continuada sempre falando sobre solidariedade econômica. Nós temos que criar uma consciência solidária para a gente atingir autonomia e desenvolvimento. Só subindo esses degraus um a um é que nós vamos conseguir ter autonomia e desenvolvimento. E agora, com essa questão da pandemia, do confinamento social, reduções salariais, desemprego, fica uma grande pergunta na nossa cabeça. E agora? Estamos falando aí de dinheiro e tudo mais. E agora? Agora, vimos o cálculo como é feito. O Conselho Provincial fica com 50%, reserva 25%, 12,5%, pá. Durante esse ano, pelas circunstâncias causadas pela pandemia, para o ano de 2020, o Conselho Mundial abriu mão de receber
A Consulta Região Brasil também abriu mão de receber. As doações para as missões, eles nunca pediram, nós é que enviamos, então não enviaremos esse ano. E ficaremos então com o seguinte procedimento. O cálculo do primeiro semestre, estamos aí às portas, dia 1º de julho agora. O cálculo do primeiro semestre vai ser efetuado da mesma forma que sempre. 1% do salário mínimo por salesiano cooperador por mês, e esse valor vai constar daquela fatura que você, administrador local, recebe, com vencimento em 31/7/2020. No entanto, haverá um abono pandemia, que reduzirá essa contribuição do centro local a, em vez de 1% do salário mínimo, o salário mínimo hoje é R$ 1.045, 1% seria R$ 10,45, a R$ 5,00 por salesiano cooperador por mês, também constante da fatura, ou seja, menos da metade. Okay? Menos dos 50%. A partir do segundo semestre, a pedido dos centros locais, o faturamento será mensal, com vencimento no último dia do mês seguinte. Então teremos agora, dia 1º de julho, um faturamento do primeiro semestre. No dia 1º de agosto, teremos o faturamento do mês de julho, vencendo em 31 de agosto, e por aí em diante. O Conselho Provincial espera, também para este ano, 2020, que os centros locais sejam capazes de realizar a seguinte uma análise adulta, reflexão adulta, fazer uma análise a respeito dessa questão da solidariedade econômica. Os centros locais que tiverem condições de recolher o valor bruto, o 1% do salário mínimo, sem o abono, né, da fatura, espera-se que o faça. O Conselho Provincial espera que o faça. Os centros locais que puderem, talvez não fazer o valor bruto, mas puderem fazer um valor superior ao líquido, que é o bruto menos o abono, também a gente espera que faça. A gente, que eu digo, é o Conselho Provincial, espera que faça. Se algum centro local não tiver condição nenhuma de repasse, enviar as justificativas por e-mail à administração. Então, olha só, por que o Conselho Provincial espera que alguém, tendo condições de fazer o valor bruto ou de fazer um valor superior, faça? Porque talvez algum outro centro local não tenha condições. E o nome é solidariedade econômica. Então, o Conselho Provincial confia plenamente em que vocês, administradores locais, tenham a condição de conversar com seus conselhos locais e refletir, fazer uma análise criteriosa sobre quais as condições que o seu centro local tem. E atenda a uma dessas alternativas. Nesses dias de grande sofrimento para toda a humanidade, né, atingimos ontem 50.000 mortes pelo Covid-19 no Brasil como um todo. Lembremos-nos em especial das palavras do nosso Pai e Mestre Dom Bosco. Quem confia em Maria jamais será iludido. Confiemos plenamente em Nossa Senhora Auxiliadora, que não tem esse nome à toa. Ela sempre irá nos auxiliar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuemos em casa até que possamos realmente sair e voltar à nossa vida normal, sem perigo para nós mesmos e para nossos familiares e aqueles a quem nós amamos. Muito obrigado, um abraço a todos.